A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Bom dia, gente. Então, gente, hoje eu vim aqui mostrar como eu faço as minhas empadinhas doce, a minha massa de empadinha. Uma amiga estava falando comigo e me perguntando como é que eu faço, né? Então, como ela pediu, eu resolvi fazer aqui e postar para vocês verem como é que eu faço minha massa de empadinha. Muitas receitas eu já vi que tem pessoas que colocam açúcar na massa, já que a empadinha vai ser doce, então adocicam a massa, né, para que a massa colocam açúcar para a massa ficar docinha. Mas eu não faço assim, né, colocam ovos, leite também, né, para dar uma textura de massa diferente, mas eu não gosto de fazer esse tipo de massa. Eu já fiz, mas eu não gostei, eu prefiro fazer essa. E eu trabalho com a massa salgada, eu trabalho com a massa de empadinha doce, ela salgada, a mesma massa daqueles salgadinhos pequenininhos que a gente gosta, são salgadinho de queijo, né? Então, assim, eu já fiz ela com ovos também, às vezes eu faço, mas eu prefiro essa. Essa é a massa tradicional que eu uso para fazer minhas empadinhas doces. Então, o que é que eu uso? Eu uso essa medida desse copinho aqui, tem 300 ml, né? Então, a quantidade de empadinhas que eu vou estar fazendo hoje, eu vou estar utilizando 5 copos desse de farinha de trigo. E a minha farinha de trigo, né, eu sempre uso com fermento. Minhas farinhas de trigo, para eu fazer meus salgados, eu só uso com fermento. Eu não gosto de farinha de trigo sem fermento para fazer salgado. Apesar de todas as receitas que a gente vê, a gente sempre vê as pessoas usando farinha de trigo sem fermento, mas eu não gosto. Particularmente, eu só uso com fermento. Nunca me deu dor de cabeça. Eu já usei sem fermento e eu não gostei. E também eu uso, para essa quantidade que eu vou fazer de 5 copinhos desse de farinha de trigo, eu também uso, vou estar utilizando 3 colheres de sopa. 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Eu vou estar colocando nessa massa e vou estar utilizando margarina, né? Eu vou estar umedecendo ele apenas com margarina. Não vou usar leite, não vou usar ovos. É apenas a margarina que eu faço uso. E a margarina que eu uso, ela tem 60% de lipídios, né? É a mais comum, 60% de lipídios. Então é isso, é assim que eu faço a minha massa de empada doce. Porque até mesmo eu gosto dela agridoce. As pessoas também que já compram, já gostam dessa forma da empada, que ela fica agridoce, né? O doce dali do leite condensado e o salgado da massa. Então dá uma textura e dá uma mistura muito gostosa, muito boa no nosso paladar. Então assim, eu faço vendo tranquilo, e é uma massa que assim muitas pessoas gostam e não me dá prejuízo, não me dá dor de cabeça. Então é dessa forma que eu utilizo. Então, gente, aí aqui está a farinha de trigo. Já misturei o queijo ralado. É importante que vocês utilizem um queijo ralado que ele não tenha aquelas bolinhas pretas. Tem uns queijos ralados que ele vem cheio de pontinhos pretos. É importante vocês observar isso. E nem também comprar aqueles queijos ralados que ele vem com umas bolinhas muito grandes, uns pedaços grandes de queijo parmesão, porque quando a gente for colocar na forma, vai ficar uns pedaços pelo meio que não vai ser muito agradável. É importante vocês comprarem isso que sejam mais amarelinho, né? Mas que não tenha aquelas pintinhas pretas, que não tenha aqueles pedaços grandes, que seja um queijo parmesão ralado bem dissolvido e bem agradável, né? Então eu utilizo essa marca, eu gosto muito dela. É o Natural da Vaca, gosto muito dela. Farinha de trigo você usa da sua opção, a marca que você mais gostar de utilizar. Eu utilizo a com fermento, né? A marca também só tem uma no mercado aqui que eu não gosto muito dela, mas as outras eu sempre utilizo.
A margarina de minha preferência para fazer meus salgados é a Primor. Eu gosto muito dela, né? Preferência minha, né? E inclusive a farinha de trigo também eu estou utilizando o Primor, mas eu uso outras marcas também. Então aqui a gente vai misturar tudo, misturar na mão, claro, nas mãos limpas, lavada, higienizada, né? Então a gente vai utilizar a nossa própria mão para estar fazendo essa mistura aqui, dar o ponto certo da massa. Então, gente, aqui a massa já está pronta. Para essa quantidade de trigo, eu utilizei 500 gramas de margarina, né? Uma caixinha de 500 gramas completa. Porque, como eu já falei, eu utilizo só a margarina para umedecer a massa. Então, ele vai ficar uma massa assim. Uma massa úmida, bem molhadinha mesmo. Ela forma um bolinho, mas ela também se quebra fácil. Então, eu sempre utilizo as minhas empadinhas que eu faço. Eu faço as de uma forminha de empadinha número 5. Eu utilizo o número 5. Né? A número 5. Então, eu sempre faço o seguinte. Eu faço uma bolinha, achatadinha, seja lá como for, que fique a quantidade na metade da forma. A metade da forminha. Para quê? Para que não... E aí eu vou fazendo assim, para ir trazendo essa massa para toda a lateral da forminha. Eu sempre uso essa medida de sempre deixar a massa na metade da forma para depois ir organizando ela. Por quê? Porque eu não quero uma massa muito fina e também não vou utilizar uma massa muito grossa. Mas essa medida que eu faço, metade da forma de massa para espalhar, é uma quantidade boa e ideal para você conseguir uma quantidade certa de massa, certo? Então, ela vai ficar aqui, ó. Assim. Toda forradinha, certo? A mesma coisa é se eu for utilizar a pequenininha, que eu uso para festinha. Eu uso a mesma regra de massa. Essa aqui é a número 5 e esta aqui é a número, se eu não estiver enganada, é a número 3. Pequenininha, número 3. Ou é a número 1. Tô esquecida. Eu vou usar a mesma regra. Vou fazer uma bolinha que fique na metade da forminha. Ó. Vai ficar a metade da forminha. E aqui eu vou fazer aquele mesmo processo. Espalhando a lateral para deixá-las por igual. Certo? E aqui está. Ok? Eu não coloco ela para assar, para depois informar e colocar o recheio. Por quê? Porque essa aqui eu vou fazer recheio de leite condensado. Então, o leite condensado já vai aqui dentro para o forno. Aqui eu coloco o leite condensado pela metade dessa forma, né? Pela metade dela. Porque daí, no processo de assar, a massa vai dar uma inchada e daí o recheio ele vai subir. Então, eu não posso encher ele de recheio, porque senão ele vai transbordar. Então, é a mesma regra, eu coloco pela metade. Quando ele assar, ele vai ficar ali a quantidade certa, entendeu? Então, é assim que eu faço a minha massa de empada doce. Eu gosto da massa salgada para dar o contraste aqui com o doce, para ficar agridoce.
Então é assim que eu faço, gosto de fazer assim e acho uma delícia, as pessoas também gostam. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desta receita, né? E logo mais, quando elas estiverem todas prontas, assadinhas, eu volto aqui mostrando para vocês. Então, gente, aqui tá o resultado final das minhas empadinhas, como eu falei. E eu espero que vocês gostem, tenham gostado e que possam fazer também desta forma, pois é uma forma boa, econômica, é gostosa, enfim. Então está aí o resultado final. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam aproveitar o tempo de vocês fazendo aquilo que há de melhor, né? Seja ocupando seu tempo em culinária, em outras coisas, outras atividades, mas façam aquilo que vocês amam fazer. Que seja tudo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.